Hoje é o nosso segundo episódio do podcast Gente Cuidando de Gente com a doutora Michele Mello. Vocês já sabem que o espaço é para falar, para hablar, porque a gente não tem esse tempo todo durante a tribuna, a assembleia, e aqui a gente aprofunda os temas importantes para a nossa sociedade. Hoje, com muita alegria, nós estamos recebendo o Dr. Rodrigo Gomes, Dr. Germano Marinho, para falar do Dia do Orgulho LGBT. Vai ser um papo de muito alto astral, de muita educação e muita orientação para você que está aí nos seguindo, nos escutando e nos acompanhando no nosso canal. Então, eu queria que hoje dar as boas-vindas ao Germano Marinho, militante LGBT, ao Rodrigo Gomes, psicólogo, que trabalha no Ministério Público e tem aí um estudo muito aprofundado nas temáticas sociais, e a gente vai discutir hoje sobre essa temática, sobre o Dia do Orgulho LGBT e, claro, todas as outras coisas que envolvem esse nosso mundo, esse mundo especial que é o mundo LGBT. Olá, Germano. Olá, doutora Michele Mello. Muito importante esse podcast, Gente Cuidando da Gente, numa temática dessa, hoje comemorando o Dia Mundial do Orgulho LGBT, 54 anos, né, de comemoração e reivindicação de direito e cidadania dessa população que ainda sofre violência e discriminação, e um podcast como esse, uma oportunidade da gente aí estar desmistificando, orientando esse processo educativo aí, que é a luta dos direitos humanos em respeito à orientação e identidade de gênero dessa população. Obrigada, Germano. Um dia eu vou aprender a falar igual o Germano. E aí, Rodrigo, me conta pra gente aí sobre esse dia, essa temática que eu sei que você tem muito a nos oferecer. Doutora Michele, prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. E assim, esse dia é muito emblemático para a nossa comunidade e é muito importante que os nossos olhares, enquanto pessoas que estão estudando a sociedade, estudando a saúde e se colocando aí na linha de frente para trabalhar essas questões são tão delicadas, que a gente possa, nesse dia, voltar as nossas atenções para todas as evoluções que nós precisamos ainda, tendo em consideração todos os nossos passos até agora, mas sabendo que há muitas coisas na nossa sociedade que precisam mudar. E a saúde mental das pessoas está muito ligada nessa questão. Exatamente. Eu costumo dizer sempre que a gente tem que procurar aquilo que nos une. Todos somos seres humanos, todos somos gente que quer amar, que quer respeito, que quer igualdade, que quer evoluir. Então, hoje a gente está aqui para fazer justamente isso, pegar toda essa energia boa de união, de respeito e mostrar para as pessoas que nós somos gente cuidando de gente, e aqui a gente está para mostrar aquilo que nos une, não aquilo que nos separa, como a sociedade imagina. E aí eu gostaria de trazer já aqueles que estão nos escutando, estão nos vendo, para dentro do Dia do Orgulho LGBT. Muita gente não sabe o que é esse dia, não sabe por que desse dia, entende de outra forma essa questão do orgulho, e aí eu queria que vocês me ajudassem a explicar para quem está nos assistindo. Me ajuda, Germano. 1969 foi a primeira manifestação contra os abusos, né, que naquela época em Nova York, os frequentadores de um bar chamado Stone Inn, em Nova York, né, estavam passando aí os abusos policiais, né, ou seja, assim, apanhando, sendo agredidos, né? Então, nessa data, em 28 de junho de 1969, foi quando os frequentadores fizeram aí uma revolução, né, se amotinaram dentro do bar e reivindicaram, revidaram, né, a violência que estavam sofrendo por parte dos policiais naquela cidade. E eles ficaram amotinados durante aí 3 dias, né, para que pudessem deixar com que esse bar funcionasse e aquele público lá que era LGBT pudesse frequentar sem estar sofrendo hostilização, violência, agressões. E então, dessa data, então, ficou conhecido no mundo todo como o primeiro movimento de manifestação contra os abusos e a intolerância por orientação, identidade de gênero, que a gente fala nessa atualidade.
sexualidade. Então é muito importante frisar, principalmente para a nossa população LGBT, não é uma data que a gente é comemorativa, mas sim é uma data importante da gente sempre se lembrar que a luta é diária para enfrentar o preconceito por orientação sexual e identidade de gênero. Claro que hoje nós temos outras expertises para enfrentar a intolerância, o preconceito, a homofobia, a transfobia, a lesbofobia. A gente não precisa mais se amotinar dentro de um bar para a gente poder reivindicar as agressões, mas é importante se lembrar e falar de orgulho, é o orgulho que eles tiveram desse movimento que fez renascer aí mundialmente, né, na Europa, nos países sul-americanos, aí para que se levantasse, tivesse um levante aí para que a gente pudesse coibir a discriminação, principalmente as agressões físicas, a violência, levando até a morte. Muitos que já se foram e muitos que ainda poderão vir se a gente esquecer dessa data e a gente não fazer uma defesa necessária dos direitos humanos dessa população. Ai, que ótimo. Você trouxe aí... O que eu vejo, assim, é que algumas pessoas confundem o Dia do Orgulho como se fosse uma afronte, né? Que nós estamos aí levantando a bandeira de afronte à sociedade, e não é. O orgulho, ele é aquele dia, de fato, para a gente se levantar e dizer que nós somos quem somos e que não aceitamos intolerância, não aceitamos violência, não aceitamos agressões e que queremos ter os mesmos direitos como qualquer outro ser humano. Então, muito importante você ter colocado para todo mundo que não é um dia onde as pessoas LGBT elas fazem uma afronte à sociedade, que às vezes alguns se manifestam dessa forma, mas um dia que a gente se manifesta, diz que somos quem somos e merecemos sim respeito e merecemos ter uma vida sem violência, sem intolerância. Então, é realmente um dia de lutas. E as pessoas ainda, né, porque o conservadorismo nos apregou esse processo, né, mas a gente não pode esquecer que ainda há países ainda que punem com pena capital, ou seja, tiram a vida das pessoas, né, com enforcamento, assassinato, pessoas de orientação sexual, seja LGBT ou identidade de gênero. Então, a luta é constante. Então, a gente não pode esquecer essa data e que essa data vá para os países árabes, né, como aquela população que vive lá com pena de morte, né? Muitos países daquele. Nós temos aí um país super desenvolvido, que é a Rússia, né? Que tem pena capital também, né? Ou seja, se são exilados para fora do país, não pode conviver. Então, é uma data que a gente não pode se esquecer e não pode falar que essas pessoas também merecem o orgulho de existirem, coexistirem e direitos de ser humanidade. É isso mesmo. E eu estava falando com o Rodrigo sobre essa questão dessas trocas sociais, o que leva a essa violência, o que traz de negativo viver nesse ambiente hostil quando você tem uma orientação sexual, digamos, diferente da normativa, né? Então, me conta, o que você tem estudado, o que você tem visto assim em relação a isso? Eu acho que é muito importante a gente olhar, talvez de alguma forma pessoal, conforme nós vamos conversando sobre isso, como foi a nossa própria construção enquanto pessoa. Os ambientes pelos quais nós passamos e tudo que a gente foi absorvendo de lá. Desde criança, a gente vai para a escola. E a gente observa na escola desde sempre que lá é uma reafirmação do nosso papel de gênero, de todas as coisas que nós precisaríamos fazer quando nós crescermos, né? Bem pouco tempo atrás, a gente escutou na televisão de uma ministra do nosso governo passado que menino usava azul e menino usava rosa. Então, desde sempre, desde que nós nos entendemos por gente, que nós somos alimentados com aquilo que nós devemos fazer. Depois nós estamos dentro da nossa família, que muitas vezes é uma família que, muito provavelmente no Brasil, pode ser uma família que é orientada por alguma religião ou por um ideal político que a gente tem dito, que tem sido dito e tem sido visto como conservador em ascensão, vamos dizer assim. E ali, mais uma vez, a dissidência sexual é colocada em xeque, ela é colocada em questionamento, ela é colocada na margem mesmo, desde casa, desde a escola, desde todos esses lugares. Então, pensar que um adolescente vai continuar naquele ambiente até que ele complete uns 18, 17 anos, ele vai conseguir chegar numa universidade onde ele vai ter oportunidade de experimentar outras coisas, ele vai construir os próprios saberes, vamos dizer assim, imaginar que você está lidando com uma pessoa que foi totalmente
engessada. Uma pessoa que foi totalmente embebida em coisas que não dizem nada em respeito com a essência dela. Porque a gente entende que ali o nosso desenvolvimento sexual está ali no final da nossa adolescência e no início da nossa idade adulta, mas a gente sabe que os nossos estímulos não são assim. A gente não é privado de todas essas coisas até a gente se tornar adulto. A gente cresceu nos anos 90, nos anos 80, com uma televisão com chacrete de biquíni e menino ganhando Playboy no dia do aniversário do pai, do avô e etc. E todas aquelas coisas ali já podem, há muito tempo, não estar fazendo sentido. E esse sentimento de confusão, esse sentimento de inadequação, não trabalhado, não questionado, não elucidado, vai fazer com que aquela pessoa cresça um adulto que não sabe por que ela está se sentindo daquela forma. Eu dei esse exemplo masculino, mas esse exemplo feminino é muito mais forte até, né? O próprio ensino da psicologia surgiu a partir dos estudos da sexualidade feminina. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes falando sobre histeria, mas o Freud falava da histeria a partir das humanas. Histérica vem de histeros, que é útero, né? Sim. Então, esses aspectos da sexualidade, juntos desses aspectos dos papéis de gênero, que são o nosso ponto de partida para a discussão científica de sexualidade, estão todos muito presentes na nossa vida durante toda a nossa trajetória. E todos esses ambientes por onde nós vamos passando são ambientes onde isso é constantemente reafirmado. Na escola, com os uniformes diferentes, com os coleguinhas que estão beijando na boca e a gente às vezes fica para trás, a gente não consegue se desenvolver porque a gente acha que está fazendo alguma coisa errada, porque menino tem de encontrar uma mulher necessariamente, mas você está se sentindo atraído por um colega que está do teu lado e você não sabe o que você está sentindo. E a gente vai seguindo um adulto, muitas vezes, que não consegue estabelecer, não consegue encontrar alguma força dentro dele para viver a vida dele. E aí essas trocas sociais, elas ficam, então, meio que estagnadas e embebidas nesse ambiente de incertezas, eu diria, né? E às vezes eu vejo muito que essas incertezas, para muitas pessoas, pela própria incerteza sua, ela transforma aquilo, às vezes, até numa agressividade, até numa repulsa. Eu vejo muita gente que tem um ódio muito acentuado em relação a isso, quando mais novo, que depois descobre que, de fato, o que existia ali eram outros sentimentos. Então, a gente vê que essa construção, logo na adolescência, ali onde existem essas trocas sociais, é importante a gente ter uma educação que permita que as pessoas tenham liberdade para se descobrir. Liberdade é diferente de libertinagem, vou aqui dizer, colocar aí para que as pessoas não nos interpretem mal, mas liberdade para poder estudar, para poder se entender, para poder se desenvolver como pessoa. Aqui a gente não fala, eu já não adentro nem só na questão da sexualidade, mas da questão do ser, né? É muito... Eu já, como sempre, conto um pouco reflexo das minhas vivências. Eu tinha muita dificuldade, porque eu sempre fui muito do saber, do estudar, de ser científica. Então, as pessoas pensavam em mim mais como Miss, digamos assim, dos desfiles, e eu queria estar mais nas pesquisas, no microscópio. Então, na conjuntura dali da família, das primas, do papel feminino, digamos assim, na sociedade, eu queria, de fato, ser a pessoa, como eu sempre quis, médica, que descobrisse a cura do câncer, por exemplo, era o que mais me chamava a atenção, e muitas vezes isso não era o que a maioria. Então, você já ali, naquele momento, você já começa a se descobrir uma pessoa diferente, mas a diferença ela não tem por que ser ruim, né, Rodrigo? Exatamente, exatamente. Isso é muito importante. Eu sempre escutei os teóricos da psicologia dizendo que a diferença fortalece o próprio grupo. E acho que quando a gente vai chegando dentro dessa questão da sexualidade, tem um autor que eu gosto muito, ele chama Paul Preciado, é um homem trans espanhol, e tem um livro dele que chama Cartas para Urano. E dentro desse, que é um livro, é um compilado de crônicas, tem uma crônica que chama Cartas para Alain.
E lá ele vai explicando como é a história de um menino trans dentro da escola e das conclusões que ele vai chegando a partir da teoria queer, é que realmente assim, o sistema tem muita força, mas a reafirmação da diferença também traz muita força para a gente. Eu queria dar uma contribuição. Primeiro, parabenizar porque você, deputada, está à frente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Acre. É uma das comissões mais importantes, por assim dizer, no estado como nós, com 22 municípios, uma renda per capita da população muito abaixo, né, inferior ao nível de Brasil, e você sabe que com a pobreza vem também aí outros problemas, né, de ordem social, de ordem conjuntural, né, familiar, e esse processo de você crescer num lar machista, conservador, estritamente fundamentalista, religioso, para qualquer pessoa de identidade de gênero ou orientação, não fica muito saudável. Né? Então, assim, a diferença... Essa diferença não é bem vista, não né? é bem vista, né? E a gente tem combatido muito isso. Ninguém quer tirar o direito das famílias no processo educacional dos seus filhos. Não é isso que o movimento LGBT quer, não é isso que os militantes de direitos humanos querem, né? Tirar a governabilidade daquilo que os pais idealizam ou desejam para seus filhos. Mas nós queremos ajudar no processo educativo, ainda mais nesse mundo, com essa revolução tecnológica que nós estamos caminhando para avanços significativos, e a história já nos demonstra que países e territórios estritamente religiosos, fundamentalistas, não acompanharam o processo de desenvolvimento, não acompanharam o processo de desenvolvimento tecnológico, industrial. Então, para uma região como a nossa, tão empobrecida de meios, a gente não pode deixar com que mais um empobrecimento, que seja a levar a mentalidade das pessoas a um papel de desassociar, distanciar LGBTs, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, povos originários, né? A gente se encastelar em caixinhas e não começar a dialogar que existe essa diferença, podemos conviver com ela. Então, nós seremos muito mais ricos economicamente, porque isso gera economicamente uma renda muito bacana, porque cada um pode, através da sua cultura, da sua criatividade, ofertar coisas muito melhores e também muito, ou seja, abaixo de custo, e sem falar que a gente pode conviver num ambiente muito melhor de paz, ainda mais no estado que faz tríplice fronteira com a Bolívia e com o Peru, e que a gente tem, por assim dizer, que a gente tem essa responsabilidade aí, de fato, porque se a gente quer ser um potencial turístico, a gente não pode ser um potencial empobrecido de não enxergar na diferença. E é por isso que essa importância é tão grande que temos que ter leis para assegurar com que possa ter um condicionamento melhor dessa população ser educada ao tratamento das pessoas, independente de orientação, identidade de gênero, raça, credo e por orientação e identidade de gênero. Então, é importante que a gente fale que não é saudável, né, qualquer pessoa crescer num lar violento, né, num lar que vai te estigmatizar de qualquer forma, como eu vejo as pessoas, né, falando que tudo é mimimi. Não é tudo mimimi, isso não existe. Né? A gente temos que, essa atualidade, essa revolução que deu a oportunidade da gente poder divulgar, dialogar, visibilizar, a gente, né, ou seja, o conhecimento ele se tornou-se muito mais dinâmico. É só acessar lá o Google, lá, alguma coisa que eu não sei. Antigamente a gente tinha que comprar a enciclopédia Barça, né, para a gente poder ter um compêndio de 12 livros aí para a gente poder conhecer globalmente, minimamente, aquilo que estava se passando no mundo. Hoje é só na tela do celular ou qualquer outro mecanismo tecnológico que a gente está aí fazendo a informação acontecer. E é por isso que é inadmissível, né, principalmente gestores, principalmente pessoas que a gente acredita que estão num processo educacional, não possam estar num processo de aprendizagem com tanta nuances que tem de informação jogada aí para que as pessoas possam aprender. Então, eu acho que eu vou parar um pouquinho aqui, senão a gente não vai conseguir abordar, mas é de fato a importância que a gente fale das leis, dos avanços desses 54 anos mundialmente e aqui no Brasil, né? Porque se a gente não falar da onde se saiu, o pontapé inicial, o que esse orgulho trouxe de avanço e desafios
e que é fortalecimento a gente não está fazendo. Parece que 54 anos passaram e o orgulho ficou fantasioso. Isso não pode acontecer, né? E acho muito interessante a gente estar falando dessa questão da riqueza da diferença. Por que eu faço questão de falar isso? Porque o preconceito ele surge da ideia de que todos nós temos que ser iguais. E eu, como presidente da Comissão dos Direitos Humanos, a gente vê que essa violência contra o diferente, esse preconceito, essa discriminação, obviamente acontece com a comunidade LGBT pela questão da orientação sexual, mas aqui no Acre acontece muito com muita gente. Acontece com os povos originários, com os índios, aquelas pessoas que são indígenas, acontece com os negros e as negras, acontece muito aqui no Acre. A gente vê a misoginia com as mulheres, que acontece muito também. A gente vê os idosos, por exemplo, que a gente tem a questão do etarismo, como se eles já não tivessem mais valia, aqueles idosos. Então, a gente tem um Estado que ele não enxerga a diferença como riqueza. Ele não consegue enxergar essa diversidade que nós temos, plural, cultural, populacional, como riqueza. Mas, de fato, é uma riqueza, é uma riqueza humana extraordinária, Germana. Eu costumo dizer sempre que o melhor do Acre é o acreano. Nós temos uma riqueza humana muito grande que nós não conseguimos ainda extrair do nosso povo todo o seu potencial. Porque nós temos, como você bem disse, nós temos fronteiras com outros povos, nós temos os povos originários, nós temos aí pessoas que vieram do Nordeste, pessoas que vieram do Sul. Então, nós temos uma região que tem por tradição... Já tem o berço da diversidade. Exatamente, ela já é o berço da diversidade. E quando a gente fala dessa diversidade, ela... No meu entendimento, como pessoa que defende os direitos humanos, ela vai desde o que nós estamos falando, do Dia do Orgulho LGBT, da diversidade, da orientação sexual, até a diversidade de você ser quem você é, né? A singularidade que existe em cada ser humano. E essa singularidade ela precisa ser respeitada. Independente de qualquer coisa, ela precisa ser respeitada. E aí vem o que você estava falando. Lá atrás, pessoas se levantaram para dizer assim, nós precisamos ser respeitados. Há 54 anos atrás, estabeleceu-se esse dia. E alguns avanços nós já vimos. Tanto é que existem comunidades ainda, como você disse, que existe pena capital, coisa que não existe aqui no Brasil, graças a Deus, muito menos no Acre. Mas nós temos que falar, deputada, que no Brasil não existe a pena capital, mas é o 4º país que mais mata LGBTs e que mais mata pessoas trans. Verdade. Inclusive, agora, acho que em abril, já éramos 80 mortos, né? 60, acho que cerca de 60% eram mulheres trans. Nós não temos uma pena capital, mas temos uma população estritamente intolerante com orientação sexual e identidade de gênero, e vale frisar que nós temos o brasileiro como um dos pioneiros, principalmente o público masculino, que mais assiste vídeos que sejam pornôs de pessoas trans. Então, é uma dicotomia muito grande, né? Ou seja, sempre a gente está relacionado à questão da sexualidade e nunca da questão de ser humano, independente se você tem sexo masculino, feminino, ou você é não binário, entendeu? Então, sempre está relacionado a esse estigmatismo. Eu acho que, se eu puder contribuir também, acho que eu gostaria de ir além da questão da sexualidade. Acho que o estigma da imagem da pessoa LGBTQIA+, está relacionado em muitos âmbitos da sociedade que não são só esses, como se fosse promiscuidade exclusivamente. Acho que nós crescemos, mais uma vez, voltando nessa linha ali da criação desse imaginário dentro das pessoas, nós crescemos enquanto figuras de humor. O homem gay que era retratado na televisão não era um homem gay que poderia atingir algum nível de felicidade na sua vida. Ele era um gay efeminado, estereotipado, que estava brincando no Zorra Total, por exemplo. É caricatura, né? Pois é, caricaturado. A gente cresceu escutando a música do Chico Buarque, da Geni, que era uma mulher que era uma travesti, que era joga pedra na Geni, cospe na Geni, ela é boa pra bater, ela é boa pra cuspir, maldita Geni. A gente cresce com essa imagem. A gente tem uma, digamos assim, uma nascença cultural dessa temática, um tanto quanto caricaturada, como você disse,
que chega, inclusive, a fazer com que haja barreiras para que a gente ultrapasse. Barreiras na empregabilidade, barreiras na política, por exemplo, a gente encontra também. Então, eu queria voltar lá atrás para a gente avançar para esses desafios, porque esse é um desafio, tirar essa imagem estereotipada e trazer para a realidade do ser humano tal qual ele é. É um desafio muito grande. Era perguntar, Germano, você que é militante, quais são assim, os principais avanços que você viu que nós aqui no Brasil tivemos em relação a esses 54 anos de orgulho? Eu vou fazer uma cronologia, até mesmo porque é muito assunto para a gente abordar e que as pessoas ainda não entendem. Primeiro, elas não entendem a sigla, né? Elas não entendem muito boa. É bom falar sobre a sigla, porque pouquíssima gente entende a sigla. Não entendem a sigla, eles acham que a gente fica trocando ou acrescentando, ficam brincando, achando que daqui um jeito está colocando o abecedário todinho, né? Mas o alfabeto, quer dizer, desculpa. Mas não é isso, é LGBT ou LGBTQIAP+, né? Ou seja, a gente milita num movimento que a gente faz questão de colocar siglas, né? Condicionar lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queer, assexuais, não binários, pansexuais, intersexo, porque existem pessoas que estão sendo lésbicas, gays, que são trans, que estão militando no movimento de direitos humanos LGBTs. Né? Então, a gente numera siglas porque existem movimentos organizados dessas pessoas por orientação e identidade de gênero ou a gênero nesse processo. Então, é importante frisar isso, né? Que a gente fica acrescentando, porque vai existindo movimentos organizados de pessoas que são intersexuais, de pessoas queer, de pessoas pansexuais, de bissexuais. Então, à medida que vai crescendo a militância desse segmento, é que vai acrescentando as letras. Agora, é imprescritível e é inadmissível que você venha com esse discurso achando que as letras é uma bobagem que não conhece, sendo que é só você ir lá no Google e colocar LGBT, que vai sair lá muitas informações, inclusive na Europa tem a catalogação de gêneros, né, para mais de 200 gêneros que estão catalogando. Né? Ou seja, enquanto nós estamos discutindo aqui o não binarismo, que nem é para o masculino nem para o feminino, lá nós já estamos chegando a uma outra interface do ser humano que não precisa se condicionar a nenhum gênero para ser ser humano nesse planeta. Então, é uma outra coisa, né? Ou seja, um outro conhecimento científico. Mas, bem da verdade, uma cronologia importante. 1969, a primeira revolução, né? Ou seja, o estopim no bairro Stonewall, em Nova York. Em 1970, a primeira parada do orgulho LGBT realizada em Nova York. De lá para cá, nós temos aí, no Brasil, né? Um salto muito grande, que foi o Conselho Federal de Psicologia, em 1990, que lança a resolução contra o tratamento, né, de pessoas LGBTs, né, o tratamento de saúde mental, ou seja, né, o pai achava que a criança lá era LGBT, ou era um gay, ou era lésbica, levava para o psicólogo fazer doença. A tal cura gay. Né? Então, o Conselho de Psicologia, o Conselho Federal, fez uma resolução muito importante para nós, os LGBTs no Brasil. Isso foi um oxigênio muito grande para que pudesse parar com essa reversão, que era a questão da cura, que a gente podia ser curado e que a gente era doente. Né? Antecedendo a isso, e aí o doutor aqui, o psicólogo, o doutor Rodrigo falou sobre essa questão da promiscuidade, isso advém aí de 1980, com o boom da contaminação do HIV no Brasil, né? Com todos os países com essa questão da contaminação do HIV, a falta de conhecimento científico. Então, elegeu aí grupos, né? Ou seja, prioritários, que estariam em ascensão de contaminação. Os profissionais do sexo, usuários de drogas e os homossexuais. Então, nós ficamos estigmatizados quase durante 3, ou seja, assim, décadas, 30 anos, sendo estigmatizados como o público que era doente com HIV e que era o público que estava transmitindo.
Então, exatamente. É importantíssimo, a gente Germano, não pode esquecer de que houve um cuidado de saúde pública com esses públicos para que eles não tivessem a ascensão da doença e não que esses públicos transmitiam a doença. Então, é importante falar que a transmissão ela não iniciou por esses públicos. Em realidade, foram públicos que foram escolhidos pela saúde pública para serem cuidados especialmente. Então, é muito importante a gente frisar, porque tem gente jovem que não conhece esses dados. É importante a gente e saber que esse estigma do preconceito, ele perpassa muito dessa nossa história, né? Ou seja, nós fomos durante 30 anos estigmatizados pelo senso comum como o público que era o portador do HIV e estava transmitindo, ou seja, doentes. Aí nós, nesses 30 anos, além de transmitir o HIV, nós ainda tínhamos que receber a cura, porque nós éramos doentes, porque era LGBT. Então, quer dizer, aí nós tivemos um avanço na medicina, né, que tirou a gente de grupo de risco, tirou essa política como colocando aí para tirar o estigma cada vez maior que qualquer pessoa, independente de orientação e identidade de gênero, que tem um comportamento de risco no sexo, se é desprevenido, ela pode aí ser contaminada não só pelo HIV, pelas hepatites e qualquer outras doenças sexualmente transmissíveis. Então foi um avanço. Importante, viu, galera? Isso. Aproveita aí educação aqui no nosso podcast, gente cuidando de gente. Se você fizer sexo desprotegido, qualquer pessoa está aí sujeito a contrair doenças sexualmente transmissíveis. Então, se proteja. E é muito importante porque você consegue conviver hoje em dia com a tecnologia que se tem com HIV sem você colocar aí a tua imunidade para que você possa ter o adoecimento que é a AIDS, porque as pessoas ainda nem entendem isso, né? Misturam tudo, acham que HIV e AIDS é a mesma coisa, né? E aí o estigma por 30 anos que a gente era idêntico, né? Elas nem sabem o que é o HIV, que é o vírus, elas não sabem o que é a AIDS, que é a doença, né? Devido à imunidade, devido às plaquetas, mas o que acontece? Viemos 30 anos nesse processo. Vem um Conselho Federal de Psicologia e tira a gente do rol de doença. Né? Ou seja, assim, a gente não precisa ser curado porque a gente não é doente. Então, isso já foi um avanço. Vem aí, então, o programa Brasil Sem Homofobia, em 2004, quando o atual presidente, que naquela época foi o primeiro mandato dele, faz na Secretaria Especial de Direitos Humanos, ligada à Presidência da República, lança aí o programa Brasil Sem Homofobia. E esse programa, intersetorializado com 11 ministérios, lançou a primeira Conferência Nacional de Direitos Humanos para a população LGBT no Brasil. Ou seja, uma escuta desses movimentos que vinham para tirar o estigma do HIV, que foram os primeiros movimentos de defesa e luta dos direitos humanos da população LGBT, o primeiro grupo no Brasil, historicamente reconhecido, de defesa dos direitos humanos dessa população, é o Grupo Somos de São Paulo. Depois nós temos o GGB, que é o Grupo Gay da Bahia, que até hoje, de 1980 para cá, faz a catalogação de todos os assassinatos de LGBTs no Brasil. Então, nós temos aí um processo de 2004, aí nós já temos em 2008 os avanços no Brasil, que é a portaria do Sistema Único de Saúde, garantindo às pessoas transexuais a resignação sexual, ou seja, cirurgia de mudança de sexo, porque se estava-se havendo um grande êxito para os países, ou seja, da América Latina e os países europeus, de pessoas tendo que viajar para entrar de acordo com o seu sexo biológico, com a sua identidade de gênero, e muitas vezes procurando clínicas clandestinas, falta de conhecimento, falta de expertise científica, e terminavam se mutilando. E aí o SUS, né, com a defesa aí do Brasil, do programa, escutando aí a Associação Nacional de Pessoas Trans, que é a ANTRA, né, ou seja, fez por onde lançar uma portaria. De lá para cá, tivemos a portaria do uso do nome social, e aí faltava os direitos dessa população, principalmente cidadania pela justiça, a seguridade de justiça, que aí vem todas, ou seja, ações que envolvem o STF, o Conselho Nacional de Justiça, que a primeira ação foi garantir o casamento de pessoas do mesmo sexo, que antes só podia fazer como um contrato, né? Porque as pessoas tinham suas uniões. Você chegou a fazer algum contrato, Germano? Fiz em 2008 aqui no Acre. Eu fui o Era primeiro. Contrato mesmo? Era um contrato. A gente
Como você faz um contrato de locação, elege a responsabilidade de proprietário, o locador, a gente tinha um formato que a gente tinha que... Agora, a gente só podia fazer esse contrato, por quê? Porque até então a gente se casava, morava junto. Mas quando alguém morria ou ficava doente, a gente não tinha direito a nada, porque a família já invadia a residência e levava tudo. E a gente não tinha nenhum mecanismo e a justiça não sabia como. E aí o contrato era como? Aí o contrato, o que foi nos orientado, né? O movimento começou a bater nisso, que a gente não tinha direito a nada. Então, os advogados, operadores de direitos, né, fizeram uma frente e nos orientaram. Façam um contrato. Né? Ou seja, assim, um contrato de tanto a tanto vocês passaram a residir na mesma residência, ou seja, vocês passaram a ter aquela união, né? E vocês compartilham os bens após essa união de vocês. Então, nós fazíamos contrato de união homoafetiva. Era assim que a gente fazia. Em 1995, a ex-deputada Marta Suplicy coloca na Câmara dos Deputados Federais o projeto Parceria Civil Registrada. E até hoje não foi nem para plenário, para votação. Ficou perdido nas comissões, a intolerância, o preconceito, a resistência, ainda não conseguiu chegar nem ou seja, no plenário para votação. O que eu quero dizer com isso? Que os avanços que a gente teve do contrato, que a gente passou a fazer contrato, depois o Conselho Nacional de Justiça disse que a gente poderia fazer nos cartórios união civil. Então, é um grande salto, né? Vamos fazer a união civil. E aí a gente aqui no Acre, com a Defensoria Pública, a gente elabora aí um projeto, Casar é Legal. Fizemos 2 edições, 2016 e 2017. O Projeto Cidadão faz os casamentos coletivos, né? Só que os LGBTs não entravam à inscrição para casar pessoas do mesmo sexo. Então, a Defensoria Pública, vendo que faltava isso, lança, então, 2 projetos, 2016 e 2017, para a inscrição de casais LGBTs, já que a gente poderia fazer união civil. Da união civil do Conselho Nacional de Justiça, o STF julga, então, que poderia ser transformada em casamento civil de pessoas do mesmo sexo. Volta para o CNJ, então, lança, então, o casamento civil. Então, a gente tem os mesmos direitos garantidos pela justiça brasileira, não pelo Código Civil. O Código Civil, que depende de uma legislação aprovada no Congresso Nacional, ainda não tem. Né? Ainda são de pessoas cisgêneros, heterossexuais. Mas pessoas do mesmo sexo, a legislação não tem. Agora, como direito, e já ele não pode retroceder, né? Ou seja, assim, nós estamos funcionando no direito, mas nós não estamos funcionando na legislação, no Código Civil. Quando me perguntam, Germano, você tem uns avanços, e o que mais é temeroso nesses avanços? A gente tem que ficar vigilante todos os dias para não retroceder nos avanços. Se muda um ministro do STF, se muda a maioria e faz uma resolução contrária, o retrocesso, nós temos ele acontece. A cadeia jurídica vai se manifestar que não tem como retroceder. Aí, não tem como retroceder. Nós tivemos, há 4 anos atrás, novamente colocado aí por profissionais do Conselho Federal de Psicologia, uma grande massa de profissionais conservadores que queriam derrubar a resolução que garante que a gente não é doente, que a gente não merece a cura gay, e eles queriam voltar com que o profissional pudesse fazer a reversão da sexualidade da pessoa, ou seja, pudesse fazer a cura gay. Pleno 2022, 2023, e aí só para quebrar um pouquinho o protocolo, igual o meu amigo governador Gladson Cameli, para que Barça, meu amigo, se tem você que sabe de absolutamente tudo. Eu te agradeço demais, Germano, por ter aí essa militância, que entende, que sabe, que dá uma aula sobre os nossos direitos e os nossos avanços, viu? Quero te agradecer pessoalmente, que eu estou aqui embasbacada de tanto conhecimento que você tem, um conhecimento extremamente necessário, extremamente vasto, sobre uma luta que fala de questões tão pessoais e tão singulares. Eu quero aqui frisar da sua importância, viu, na nossa sociedade, da sua importância para todos nós, e que você saiba que ter você realmente não só no dia do orgulho LGBT, mas é um orgulho mesmo ter você ao lado, construindo aí os direitos humanos da nossa sociedade aqui no Acre, viu? Estou muito feliz de ter você aqui, pela aula que você está me dando de conhecimento, e
para que a gente possa ter uma base sólida para avançar e ter esses avanços. Obrigada mesmo. Eu é que agradeço, mas eu ainda não terminei. Eu ainda sei. tem avanço. Eu só queria te dizer, porque eu estou assim, ó, embasbacada. E Vamos a gente lá. precisa chegar aqui no Acre ainda, né? Porque depois da mudança de sexo, o SUS, casamento civil, aí nós temos aí 2019, nós temos aí o STF julga aí equiparando o crime de homofobia e transfobia ao crime de racismo. Isso é muito bom. Que coisa importante. Foi um avanço muito importante. Porque nós não temos no Código Penal, quando há crimes de homicídio ou latrocínio voltado a pessoas LGBTs, no Código Penal nós não temos singular ao crime por intolerância, que seja por orientação ou identidade de gênero. Nós não temos esse recorte para aumentar a pena. São os crimes de ódio. Então, ainda falta ainda no Código Penal ainda avançar. Nós temos um Código Penal que quase segue tabelião, né? Olho por olho, dente por dente. Nós temos um código que é de 1940, que segue algumas coisas. Nós não avançamos, né? Ou seja, o Congresso Nacional ainda não avança em pautas muito importantes que deveria acompanhar esse processo dessa revolução e essa transformação de sociedade que a gente está avançando no Brasil e nos territórios, e nos estados e municípios, né? Que poderia ajudar bastante. Então, equiparar o crime de homofobia, a transfobia, ao crime de racismo, já é um oxigênio que existe uma lei que vai punir ações e sanções discriminatórias por orientação sexual e identidade de gênero, com penalidades, multa e até encarceramento, que é a cadeia. Porque, gente, no Brasil, racismo é crime. E agora, por esse avanço que o Germano está falando, também os crimes de homofobia, transfobia, eles são iguais, similares ao racismo. Então, nós temos pena, sim, para quem comete esses crimes. Não é verdade, Germano? É verdade. Mas vamos dar oportunidade aqui para o doutor Rodrigo falar, para depois a gente falar aqui no Acre os avanços, os desafios muito importantes, né, que nós temos aí conquistado e que ainda precisamos melhorar. Não digo melhorar, né, porque nós precisamos avançar, né, com toda essa gama diversa e essa diversidade desse povo tão lindo e maravilhoso que é o meu estado, que eu sou naturalizado, nascido e criado, criando do pé rachado. Nós somos, né? Nós somos. E nós ainda gostamos dos cariocas também, que vem para cá beber da água do Rio Acre também. Eu não só né? bebi, eu tomei banho, lavei cabeça, fiz tudo que eu podia lá. Vai ficar criando do pé Não rachado volto. também. Não volto mais. E deixa eu te falar, aproveitando, Rodrigo, que a gente está falando assim dessa questão do... que a gente está entrando na questão da homofobia, do ódio, do crime de ódio. A gente vê muito, você vê muito esses casos. A gente sabe que o Ministério Público ele tem o CAV, o Centro de Atendimento às Vítimas, muito importante, um grande avanço aqui no estado. E a gente sabe que essas pessoas que se sentem vulneráveis, que se sentem inseguras, que sofrem isso, elas procuram muito o Ministério Público. Vocês veem muito lá? Eu acho que sim. Eu trabalho no centro de saúde que atende servidor, mas a doutora Patrícia Amorim fez um trabalho maravilhoso nesses últimos anos na frente do CAV. Agora, acho que a coordenação dele está com a doutora Aretusa. Exatamente. Mas eles fazem um trabalho maravilhoso lá. Eu não sei em termos quantitativos, mas eu sei em nível de extensão. Eu conheço, infelizmente, algumas pessoas que já foram atendidas realmente ali pelos serviços do CAV, né? Mas eu acho que, enquanto trabalhador do Ministério Público voltado para a população interna do órgão, eu tenho pacientes que são LGBTs, né? E me conta, assim, tem muita gente sofrendo ainda com essa questão do ódio, com essa questão da intolerância? Acho que a gente precisa se agarrar nas diferentes formas que esse ódio vai ser manifestado. O Germano esteve falando agora há pouco, antes com a gente, sobre como as relações familiares acabam se inscrevendo nessa manifestação, né? E imaginar que uma família bota o filho para fora e esse filho perde totalmente o seu apoio, ele perde toda a noção de mundo que ele conhecia ali, por conta da essência dele. Ele não vai conseguir imaginar viver num mundo onde haja uma outra coisa além da violência que ele recebeu. E é para além do sofrimento psíquico que ele está tendo, seriam os sofrimentos sociais que aquela pessoa vai ter deparada com ela, né? Esse encontro com essa violência, com essa manifestação, assume muitas formas. Assume formas no trabalho,
assumem formas na escola, como nós já falamos, assumem formas nas ruas e na família. É doloroso observar o desenvolvimento de uma pessoa sendo totalmente atravessado por palavras, por agressões que vêm das pessoas que eles estavam mais conectados a vida inteira. Vem do pai, vem da mãe, vem do irmão, vem do amiguinho da escola, vem do chefe. E você que trata servidores, né? Não vamos falar especificamente do Ministério Público, que eu tenho aí um amor pela doutora Patrícia Rego e por todo o avanço que ela trouxe, mas como trabalhadores, você acha que existe ainda muito essa discriminação, essa intolerância e esse ódio? Obviamente, dentro do ambiente de trabalho, por ser um ambiente que não se prega o ódio, são mais sutis, mas você acha que ainda tem muita essa discriminação? Eu acho que de maneira geral, dos ambientes organizacionais no geral. Né? Existem algumas pesquisas recentes, por exemplo, quando essa violência é direcionada para mulheres trans no ambiente de trabalho, para as que conseguem empregos formais, como volta essa violência para que a adequação ao gênero dado no momento do nascimento aconteça. Tem alguns relatos de mulheres que têm o cabelo raspado, por exemplo, quando elas chegam em determinados lugares para trabalhar. Sério? Sério. Então, a violência acontece e ela surge como uma punição mesmo. É como se o sistema estivesse olhando para você e falando: você não está adequado. Se você vai escolher não se adequar, se você vai querer reafirmar quem você realmente é, então você não pode fazer parte daqui. Eu faço ideia, sabe? Quando eu vejo... Eu sou uma pessoa que... preconceito, assim, não é algo que combina comigo, muito menos discriminação. Mas quando você falando da questão de raspar o cabelo, a gente imagina, quando a gente vê que hoje a gente tem muitas reportagens que falam sobre os negros e o Black Power, quando eles assumem a cabeleira deles e assumem a sua identidade, a sua origem negra, porque é um movimento de se assumir negro, né? Você deixar a cabeleira, e muitas vezes eles são, para serem contratados, eles precisam realmente se adequar e pensar nessa esfera dentro do mundo LGBT, um mundo onde você fala da sua sexualidade, que só diz respeito a você mesmo, que isso esteja influenciando dentro do seu ambiente de trabalho, é extremamente violento, você não acha? É violento depois que você entra, mas é muito violento também quando você percebe que você nem consegue entrar por conta daquilo. Acho que a violência ela é antes e depois. E essa palavra que você trouxe, identidade, é uma palavra muito boa e é uma palavra que fortalece muito e que deveria estar mais presente dentro do nosso próprio meio. A gente consegue se identificar e, a partir do século XIX, de acordo com Michel Foucault, a identidade gay, naquele momento ele era um homem gay, ele estudava nesse sentido, ela surge. Ele costuma dizer que antes de determinado momento histórico, o homossexual era um sodomita. A partir do século XIX, então, consegue construir a sua própria identidade. Ele chama isso de a invenção do homossexual. Não sabia, olha só. Mas a invenção da homossexualidade, perdão, vou me corrigir. Não é do ser individual, mas é da identidade da homossexualidade. Então, poder se agarrar nessas coisas... Você falou também do movimento negro. Eu lembrei agora aqui de Frantz Fanon também, quando ele vai falar das coisas decoloniais e como é importante que a gente se agarre nas nossas próprias questões. Isso é muito psicologia também, assim, dentro de um sentido, quando você está de frente para um paciente que está totalmente atravessado por coisas que vêm de fora. A homofobia é uma coisa que vem de fora. E ela muito provavelmente vai adentrar naquela pessoa. Se a pessoa não se fortalece, se ela não consegue encontrar os meios de se fortalecer para que aquilo ali aconteça, ela internaliza. E ela vai se estruturar dentro de uma forma de atendimento para aquelas questões que estão surgindo ali. E aí vem aquele sofrimento, né? Mas a gente também não pode esquecer que se você cresce num lar estritamente homofóbico, transfóbico, conservador, e você é LGBT, você vai crescer também, dependendo aí do grau de preconceito, você vai crescer invisibilizando a tua orientação e identidade de gênero, e você também pode virar também um possível homofóbico ou um transfóbico, né? Que a gente fala que é internalizado isso, né? Aí que eu vinha trazer esse sofrimento todo como um agente transformador, ou de alguém que se fortalece
transcende ao sofrimento ou de alguém que pega esse sofrimento internaliza, transforma em arma, né? Isso. Então ele mesmo transforma em arma não só contra ele quanto com aqueles outros. E aí eu pergunto, esse sofrimento todo é o que fez alguns que transcenderam ao sofrimento levantar as bandeiras, as causas, as lutas e os movimentos. E a gente tem aqueles que ainda sofrem fazendo isso, internalizando, muitas vezes machucando o outro, né? Que a gente sabe que existe essa imagem de espelho. Eu me vejo em você, não quero ver, então deixa eu... Negação do espelho, né? Negação do espelho. Existe essa forma de pensar e ela é muito difundida. A própria psicanálise, lá com Freud, vai falar um pouco dessa coisa que você vê no outro, que você não gosta de você, então você reage mal com relação àquilo. Só que eu acho que dentro de uma perspectiva mais contemporânea, eu não acho que seria justo que isso voltasse para dentro do próprio movimento. A homofobia não pode ser tratada como uma manifestação nossa. Ela não veio da gente. A homofobia vem da cis heteronorma. Ela é replicada sobre nós. Então, não existe tal coisa quanto você é homofóbico porque você é gay. Você não nasce com esse preconceito, você absorve do exterior, né? Você diria. Mas até a própria manifestação. Se a gente imaginar que todo homofóbico é homossexual, então é culpa nossa a homofobia. Mas não é assim que funciona. Não, muito pelo contrário. Eu vejo que o preconceito, ele e como costumo tratar, né? O preconceito, a homofobia, e vou muito além. Eu gosto muito eu gosto muito de gente. Por isso que a gente é gente cuidando de gente. Eu observo muito as pessoas e muitas vezes a gente quer se colocar nessas caixinhas, encaixar pela questão de que a gente já nasce sendo preparado para alguma coisa e não a nossa própria educação que a gente tem curricular normal, a gente está sendo preparado. Então, a gente não tem aquela educação de dizer, vamos lá, vamos saber qual é o potencial do Rodrigo, vamos ouvir o que ele vai ser um artista, ele tem uma veia artística, ele não. Você pode ser o músico que for, mas você tem que fazer química, matemática, física, né? Então, a nossa educação ela ainda é muito de caixinhas. Eles ainda te colocam muito dentro de caixinhas. E isso é algo que só o tempo vai mudar, com leis e educação mais contemporânea, com mais informação, com mais estudo, mais, como é que eu posso dizer, divulgação. É quando a gente vai se abrindo e entendendo que o ser humano ele não cabe em caixas. O ser humano ele é muito além das suas caixinhas. Mas esse sofrimento, Rodrigo, que a gente está falando, e já a gente chega na LGBTfobia, é quem trouxe, eu acredito, que muitos que se levantaram para dizer, não, aqui basta. Até aqui nós sofremos, a partir de agora nós lutaremos. E aí, perguntando ao nosso militante germano, como você acha que esse movimento começou aqui no Acre? Olha, dá para fazer um pós-doutorado dessa teorização aí de homofobia internalizada, doutor Rodrigo. Eu acho que vocês têm muito a conversar. Antes dessa pergunta, doutora, né, você estava falando, dá para a gente teorizar bastante, porque só assinalando, quando eu tenho à frente de uma gestão, vou falar um português, porque quem vai nos assistir tem que entender melhor. Por favor. Quando eu tenho uma pessoa que transita entre a heteronormatividade, cisgênero, mas que ele também é homossexual, seja LGBT, mas que ele não se assume, muitas das políticas afirmativas pode ser invisibilizada porque, às vezes, ele pode frear para que o espelho dele ou ele não possa sair do armário, ou então não possam confundir ele, porque ele tem traços aí que ele vem negando a vida toda. Então, a gente dá para teorizar bastante, porque eu, vou fazer 25 anos de militância LGBT, já lidei com tantos processos, com tantas pessoas à frente de gestão, seja na esfera do parlamento acreano, seja no estadual, municipal, seja na esfera municipal ou estadual, né? Então, a gente tem um trato com as pessoas, né? Então, ainda mais aqui no Acre, que a gente conhece, é um estado de muros baixos, que a gente termina conhecendo a vida e a rotina das pessoas, né? Então, é muito complicado e a gente consegue fazer um estudo de campo muito mais a sério, porque aqui as nossas relações pessoais são muito mais próximas, interpessoais.
aqui no Acre, primeiro a ONG de defesa dos direitos humanos da população LGBT, o HI-Vida. O HI-Vida que ficava ali na rua Franco Ribeiro, atrás do Colégio Estadual SERB, né, a primeira ONG que trabalhava com pessoas contaminadas com vírus HIV, e muitas delas, na época, até por uma falta de buscar aí tratamento médico, por conta que ainda existe muita sorofobia, né, o HIV-fobia, não buscava tratamento para não ser visibilizado. A questão dos profissionais de saúde também ainda não era muito trabalhada essa sensibilização, a não divulgação de prontuários. Então, foi a primeira ONG que se estabeleceu para dar apoio e, assim por dizer, na defesa aí que fomos chamados, né? Eu fui chamado a participar das primeiras reuniões de manifestação dessa população em defesa dos direitos humanos. Está tendo aqui um estúdio como é que se diz? Aqui, né? Atrás de mim aqui. Tá tendo um backstage aí, né? Feroz atrás de você. São avanços da tecnologia. Os efeitos especiais aqui, né? Aparece água aqui de melhor do que qualquer estúdio cinematográfico. Mas, boa, Germano, tirando boa. essa situação, o HIV é o pioneiro. Foi o pioneiro e até hoje então existe. Você é um pioneiro aqui do Acre. Um dos pioneiros, né? A gente não faz nada sozinho, né? Então o movimento aqui está muito novo, hein? Você é jovem. Jovem, né? Então, jovem, assim, então o movimento aqui no Acre está muito novo. Então, na época, o coordenador da HI-Vida foi o Francisco Dantas, que o Francisco Dantas, nas duas primeiras gestões do ex-governador Jorge Viana, foi coordenador da Coordenação Estadual de DST HIV/AIDS, e o Francisco Dantas foi a vítima que a gente deu maior poder de divulgação, que foi assassinado por crime de ódio, né, pela homofobia. Então, foi encontrado morto. Então, assim, foi a primeira pessoa que a gente fez uma defesa para descobrir aí quem era o autor do assassinato, né, na época. Então, foi a primeira pessoa que se levantou para fazer a defesa da comunidade LGBT, de pessoas com HIV, e que foi assassinada pelo crime de ódio. Né? Então, vale frisar isso. De lá para cá, nós não tínhamos nenhum tipo de instrumento que a gente pudesse recorrer na esfera pública ou uma política pública que a gente pudesse defender as pessoas de violência. Então, na época, nós tivemos a ex-deputada estadual Nalu Gouveia, que estava à frente da Comissão de Direitos Humanos. Minha amiga Nalu, um abraço para Nalu. Juntamente com o Edivaldo Magalhães e o Moisés Diniz, né, que faziam essa defesa. Então, quando a gente tinha violação dos nossos direitos, nós recorríamos à Assembleia Legislativa. Depois da Nalu Gouveia, a gente só veio saber dessa Comissão de Direitos Humanos através, agora, da visibilidade de você à frente. Olha o tempo. É mesmo? Então, assim, de funcionalidade, de estar mais próximo dos movimentos organizados, de defesa dos direitos humanos, agora é com você. Então, quer dizer, Nalu saiu já faz aí 2 décadas do parlamento acreano. 2 mulheres, por que será? 2 mulheres à frente dos direitos humanos, cuidando aí para que todo mundo se sinta prestigiado dentro dos seus direitos. Tinha que ser uma mulher, né? Não tem jeito. Então, nós tivemos esse primeiro porta aonde a gente batia, né? O HI-Vida, depois a Assembleia Legislativa. Em 2010 temos Centro de Referência LGBT, Centro de Atendimento Psicossocial e Jurídico, advogado, psicólogo e um assistente social, os estagiários, ligado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, na época, em 2010 e 2011, financiado pelo Ministério dos Direitos Humanos, emenda parlamentar alocada, né? Então, depois de 2004, com o Programa Brasil Sem Homofobia, que se estreitou para 11 ministérios, então, o financiamento. Em relação a parlamentares, eu diria que Nalu Gouveia, Edivaldo Magalhães, Moisés Diniz, eles e a gente não pode ajudaram muito em relação ao movimento. E a gente não pode também esquecer, que aí eu vou fazendo esse resgate aqui, né? Por isso que, além desse instrumento do Centro de Referência LGBT, 2016 viemos com o CAV, Ministério Público, à frente a doutora Patrícia Rego, né, e o doutor Oswaldo de Albuquerque, presidindo o Ministério Público, lança aí um centro de atendimento às vítimas de violência, com recorte a LGBT, ao crime de feminicídio, ao crime por intolerância religiosa. Então, nós temos o CAV. Então, eu diria até, inclusive, Germano, que o CAV ele tem feito muito mais pelos direitos humanos dos acreanos do que muitos instrumentos legislativos e executivos. O Ministério Público, através do CAV, ele tem alcançado, de fato,
para que a gente resgate essa defesa dos direitos humanos de muito cidadão aqui do Acre. Então, a nossa salva de palmas aí para o CAV. Não, e você está corretamente em falar isso, porque depois que nós temos engessamento, que não tem uma porta onde se bater, o único órgão de controle social, de defesa, orientação, auxílio é o CAV. E até hoje, 2016 para cá, 2023, os LGBTs só têm o CAV para procurar, que é o atendimento com psicólogo, advogado, assistente social, que orienta, te aconselha, atende a tua denúncia, te ajuda na denúncia. Então, nós não temos outro instrumento a qual recorrer. E ai de nós, LGBTs, acrianos, se a gente não tivesse o CAV. Principalmente, agora, o público de mulheres trans e homens trans, que estão lá pela perspectiva do recorte de gênero no público feminino e masculino, vítima de violência, que estão sendo bastante visibilizados e atendidos por ainda ser um público que mais sofre estigma e discriminação. Então, nós conseguimos aí, em 2017 até 2020, um grande salto de qualidade, porque nós ficamos fazendo, de 2004, com a primeira Semana Acriana da Diversidade no Acre, a primeira parada do orgulho LGBT. 2002 e 2023, nós tivemos 2 paradas com o nome Parada da Diversidade. Era uma parada que a gente realizava no dia 1º de dezembro, sempre no Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Então, a gente realizou 2 anos a primeira parada da diversidade. A primeira parada deu 15 pessoas. A gente tinha um carro com megafone, era um furgão, que saía pela rua de Rio Branco, na Getúlio Vargas. Você na frente. Deu 15 pessoas. A gente gritando, né? Eu, Ana Lu Gouveia, outros militantes, a gente gritando nesse megafone, 15 pessoas, parando o trânsito para 15 pessoas. Depois, em 2004, 2003, 2002, 2003, nós tivemos aí a segunda. Já aumentou, já. Eram 30 pedestres na rua, com esse mesmo carro, e eram uns 10 pessoas dentro do carro, andando no carro. Uma carreata com as pessoas andando. Aí, em 2004, a gente bateu o martelo. Gente, olha, as pessoas não estão entendendo que isso é uma parada do orgulho LGBT, porque elas não se veem, né? Assim, diversidade é muito amplo. Então, vamos fazer o seguinte: Semana Acriana da Diversidade e Parada do Orgulho LGBT. Então, em 2004, a gente faz uma semana de programação, a primeira, e a gente faz no domingo, finalizando toda a programação da Semana da Diversidade, a Parada do Orgulho LGBT com essa marca. Só que a parada não era a Parada do Orgulho LGBT, foi assim, bem visibilizado para que as pessoas... Foi a primeira parada gay do Acre. Vista sua fantasia e venha para a parada você também. Foi esse o tema. E aí a gente fez a concentração na Praça Skate Park. A primeira foi quando? Em 2004. Fizemos Olha na só. Praça Skate Park e fomos até a Concha Acústica. De 15 e 30, nós passamos para 7.000 pessoas. Quando a gente visibilizou que era realmente uma parada gay, as pessoas foram. Não foram só gays, foram famílias, foram pessoas que foram lá porque sabia da necessidade, que precisava de uma defesa, né? Então, nós tivemos um avanço significativo de participação. E até hoje, né, Germana? Até hoje, a parada ela não está feita só de pessoas que são, de fato, gays. Ela está feita de todas aquelas que acham que a luta pelos direitos, que a luta pela tolerância, o combate à discriminação, ele é necessário. Então, dizer aí para a nossa galera que está nos assistindo que até hoje nós temos ali militantes da causa, mas que não são, de fato, pessoas gays. Exatamente. E a parada não é um carnaval fora de época, né? A gente já enfrentou tanto processo, essa coisa do estigma de preconceito voltado à parada, para banalizar o investimento que poder público e o setor privado pudesse fazer para ajudar a manifestação da parada, sendo que a parada gera renda per capita para quem produz, para quem tem uma produção criativa, para quem é vendedor, para quem produz malharia, confecção. Então, a parada gera uma renda per capita no período dela, né? E antecedendo também se há uma divulgação prévia disso. Mas o que eu quero dizer? Nós começamos com as Semanas Acriana da Diversidade, a paradas, conseguimos o CAV, o poder de visibilidade, conseguimos sensibilizar para ter o CAV, e depois disso o CAV nos auxiliou para que a gente pudesse os instrumentos legais. O Ministério Público do Estado do Acre foi o primeiro órgão que lançou, dentro da sua estrutura física, acatando o uso do nome social na administração pública. Então,
O Ministério Público fez isso. E com isso nos ajudou que a gente fosse na prefeitura, à época à frente, a prefeita Socorro Neri, que fez por onde a prefeitura também lançasse uma portaria falando que a administração pública municipal também ia acatar o uso do nome social. E aí a gente ficou no nome social. Como está isso no Estado? No Estado, nós tivemos aí o ingresso que os institutos de identificação no Brasil inteiro, pelo Ministério da Justiça e pela Secretaria Nacional de Justiça, lançou a portaria do uso do nome social, principalmente dos documentos de identificação. Então, o Estado já estava funcionando embrionário, como que expedir carteiras que sejam registro, né? Ou seja, a tua carteira de... Desculpa, o teu RG, né? O teu registro geral, como é que poderia incluir o nome social. Né? Então, ficou nessa discussão, CAV ajudando, o Instituto de Identificação se apropriando da expertise do CAV e da portaria que tinha. Aí, vendo essa situação, a deputada Eliane Sinhazic, na época, juntamente com o deputado Daniel Zen, elabora um projeto para que todas as pessoas naturalizadas acrianas pudessem fazer uso do nome social na administração pública. Então, nós temos uma lei estadual aprovada e sancionada, né? Eu vou buscar aqui a minha cola, aqui, porque né, a Lei 3.355, parabéns, 18 de parabéns dezembro de 2017. Pela lei, parabéns, parlamentares. Então, desde 2017, a administração pública ela pode fazer o uso do nome social para qualquer pessoa no atendimento da administração pública estadual. E aí, o que acontece? De lá para cá, a gente já teve 2 grandes saltos. Por quê? O STF colocou a decisão que poderia as pessoas trans fazer a ratificação do nome. O Conselho Nacional de Justiça, ratificação do nome no registro civil. Você podia lá ratificar o teu nome e teu gênero, sem você ter a necessidade de fazer a cirurgia de mudança de sexo. Porque as pessoas pensam que só é chamado pessoas trans, mulher travesti, mulher transexual, homem trans, se já tiverem feito a mudança de sexo. Então as pessoas, mas essa daí não é trans porque não fez a mudança de sexo. Não depende disso. Já peço aqui, até essa semana eu estava escutando a Érica, deputada federal, que é uma mulher trans extraordinária. Tive o prazer de conhecer a Érica. E que ela justamente estava falando disso numa audiência pública na Câmara Federal. Quem tiver interesse, siga a Érica e ouça a Érica, porque ela fala desde a sua realidade e dá uma aula espetacular sobre isso, sobre essa questão da... As identidades de gênero, elas não estão condicionadas ao sexo biológico. Exatamente. Né? Porque quando está o sexo no registro civil, masculino, feminino, está dando ênfase ao sexo biológico que aquela pessoa nasceu. Mas a identidade de gênero ela é diferente do sexo biológico. Então, o Conselho Nacional de Justiça e o STF asseguram a retificação do nome e a retificação do gênero no registro civil. Então, isso é um passo importantíssimo, principalmente para um público que apresenta-se fisicamente com o seu gênero adequado, que a pessoa se reconhece, mas com a documentação de um registro, aí o nome que foi registrado, diferente da sua identidade de gênero. Isso passa a pessoa constrangimento, preconceito, por isso que é importante a gente falar do uso do nome social. E agora a gente não está mais nem querendo nome social, porque já saiu uma portaria para os documentos de identificação, para que coloque apenas o nome que a pessoa se identifique, sem a necessidade de colocar... Eu queria chegar e eu vou fazer a minha parte de reivindicação. Eu quero reivindicar que nos postos, nas unidades de saúde, a gente use o nome da pessoa de fato, porque com essa história eu falo desde a minha realidade. Eu vou contar uma historinha para vocês entenderem. Estava eu como médica e no prontuário vem o nome lá que foi registrado em cartório, né? E aí eu chamo por um nome masculino e ninguém se levanta. E eu chamo novamente, em voz alta, como a gente costuma chamar nas unidades, e ninguém se levanta. Até que eu vejo do meu ladinho alguém fazendo assim com o dedo, extremamente constrangida, porque estava já ali uma mulher, extremamente insegura pelo fato de ter que se levantar e dizer sou eu com o nome masculino. E foi uma situação tão constrangedora para ela que
que eu não pude evitar porque simplesmente na identificação não vinha de fato o nome que ela usa. Então, peço aí, faço a reivindicação para as unidades de saúde, para as unidades de atendimento, nas delegacias, que a gente use o nome no qual ela se identifica. Porque é extremamente importante que a pessoa se sinta acolhida e ela saiba que nós vamos respeitá-la tal qual ela gostaria. Agora, doutora, a senhora falando isso, tem 10 anos que a gente... Eu acho que essa câmera aqui vai pegar, né? Tem 10 anos daqui, né? 10 anos que a gente faz essa campanha do uso do nome social no SUS. Deixa eu te ajudar. Né? Então, assim, 10 anos que a gente faz com os profissionais de saúde essa questão do nome social. Aqui nesse cartaz tem a Fernanda Bevenuti, que foi a pioneira no movimento de pessoas trans no estado da Paraíba. Tem 10 anos que a gente faz pedindo para que o SUS, aí, principalmente os estados, né, estados e municípios que expedem a inscrição do SUS, a carteirinha, já inclua o nome social para evitar esse tipo de constrangimento. Agora, nós enfrentamos a resistência de profissionais, né, ao uso do nome social, não só de saúde, mas educação. Né? Então, assim, é importante frisar que, em sala de aula, pessoas de identidade trans sofrem preconceito e discriminação pelo uso do nome de desacordo com a identidade de gênero, que é uma luta constante para que os sistemas de ensino façam uso do nome social em cadernetas de chamada, para não se ter evasão escolar. Ninguém quer ficar na sala de aula para passar discriminação. As pessoas vão lá para conhecimento, elas não vão lá para ser estigmatizada, passar discriminação, dizer que elas não podem usar o banheiro de acordo. Intolerância, pois né? É. Inclusive, até, desculpa, Germano, te interromper, mas é porque é muito provocadora a sua fala, mas é no sentido dessas pessoas de evitarem procurar serviço de saúde, até em casos de HIV, por elas não serem tratadas de acordo com pronomes e o nome delas, né? Você vê como o risco à vida se apresenta de mais uma outra forma nesse sentido. Agora, vale frisar que aqui no estado da OCA já faz atendimento com o uso do nome social, né, um avanço isso. Parabéns, OCA, parabéns, Estado. Né, então, a OCA já teve também, administrativamente, um problema sobre a questão do uso do banheiro, masculino e feminino, mas a própria administração da OCA já dirimiu isso, né, ou seja, estabeleceu que cada pessoa que faz uso daquele espaço, ela pode usar o banheiro de acordo com o gênero que se identifica, né, porque não existe no Brasil... Não era mais fácil colocar banheiro unissex? Olha, na verdade... Não era mais fácil, porque na nossa casa só tem um, para mulher e para homem. Então, eu acho que para tirar toda a polêmica, põe banheiro. Banheiro todo mundo usa, qualquer ser humano usa banheiro. E não se entra 2 pessoas no banheiro de uma vez, a não ser que as ambas estejam de acordo, viu, gente? Então, lá em casa, a gente tem fila, tem um banheiro só para 3 meninos, e os meninos, eles respeitam bem, são 2 meninos e uma menina, eles respeitam muito bem a fila, mas é um banheiro só. Lá em casa, o nome do banheiro é banheiro mesmo. Não, e não tem lei federal, estadual, municipal, que estabeleça o uso de banheiro para qualquer pessoa. Existe contrato, a gente, desde quando nascemos, temos esse contrato social. Em casa, um único banheiro. Aí, quando a gente sai de casa, a gente quer fazer 2, 3, 4, 5 banheiros. É inatingível. Mas o preconceito, ele faz questão de rotular e tirar direitos mínimos, porque banheiro é necessidade básica. Então, se eu tivesse que falar algum tipo de preconceito, eu diria banheiro limpo e banheiro sujo. Mas banheiro continua sendo banheiro. Então, o que todo mundo precisa é de um banheiro limpo, higiênico, para que possa fazer as suas necessidades básicas, que, pasmem, todo ser humano faz, né, Germano? O CAV identificou, atendimento às vítimas de violência, que o ingresso ao mercado de trabalho por pessoas LGBTs estava sendo licenciado pela questão da orientação e identidade de gênero. Em conversação com a administração municipal e com 3 vereadores, na época, que apresentou o projeto, o ex-vereador Jackson Ramos, Rodrigo Fornec e Eduardo Farias apresentaram, então, um projeto de lei para penalizar com sanções as ações por discriminação, por orientação e identidade de gênero no município de Rio Branco.
Então, nós temos uma lei municipal que criminaliza nesse tipo de discriminação ao ingresso de pessoas em estabelecimentos públicos e privados que sejam LGBTs. Por isso que essa situação que ocorreu no primeiro ano de mandato da administração do prefeito Jean Bocalon, a não permitir que uma mulher trans pudessem usar o banheiro feminino, ele ali, o prefeito, estava passivo de ser penalizado por essa lei, ao ingresso dessa lei da própria administração pública no município de Rio Branco, aprovada pela Câmara Municipal. Então, nós temos essa é a primeira lei e nós temos a lei da fixação das placas, que é um processo educativo. Vale frisar para toda a população que o movimento LGBT e nenhum operador do direito e nenhum militante de direitos humanos quer prender pessoas, quer fechar igrejas, que a gente quer licenciar o direito à liberdade de expressão de qualquer pessoa. Mas, às vezes, a sociedade, a transformação dela, precisa de processos educativos. Um processo muito importante educativo, principalmente aqui no município de Rio Branco, é essa lei que foi aprovada pela Câmara Municipal, sancionada em 2020, que é a fixação das placas no município de Rio Branco, estabelecimentos privados e públicos, ou seja, colocando lá que a homofobia é crime, equiparada ao crime de racismo. Que já apresentamos hoje também, lá na tribuna da nossa Assembleia Legislativa, a mesma para que ela se aplique ao Estado, viu? Então, a gente quer levar essa inovação, digamos assim, do município de Rio Branco para todos os municípios do Acre, para que a gente tenha aí a consciência e a educação em todos os locais possíveis de que esse racismo, essa discriminação, ele não será tolerado. Então, a gente já fez essa apresentação com a indicação do nosso amigo Germano, e te agradeço muito por confiar no nosso mandato para fazer essa ação em prol do movimento. É importante porque uma pessoa LGBT que vê uma placa dessa no estabelecimento que ele entra para consumir, ele sabe que aquele ambiente é um ambiente livre da LGBTfobia. Então, ele se sente mais confortável, ele se torna um consumidor muito mais apropriado de estar ali, então se torna-se muito simpático. É um processo educativo, tanto para quem vai consumir, para quem passa e visibiliza e vê isso, e isso chegando em Marechal Thaumaturgo, Cruzeiro do Sul, Manoel Urbano e assim por diante em outros municípios, né? Então, isso é muito importante porque isso vai ajudar com que a população LGBT local possa sentir que há direitos reconhecidos, que não é privilégio e que isso é uma maneira até de coibir processos de discriminação. São direitos, né, Rodrigo? Exatamente. O que você acha que a gente pode fazer assim para avançar ainda mais nessa educação social em relação a intolerância que há, que a gente precisa de um ambiente livre para as pessoas poderem viver, ser quem elas são? Como que a gente pode avançar ainda mais? O que você acha que a gente pode fazer em relação à nossa sociedade? Eu acho que essas coisas vão ser construídas desde a infância, desde os primeiros contatos que as pessoas vão ter realmente com a observação das dissidências sexuais. Né? E eu acho que é importante, quando você fala que essas pessoas que estão na margem da sociedade, não por vontade própria, mas que elas possam se reconhecer em coisas melhores do que aquilo que é apresentado para elas ao longo de todo esse tempo. O nosso referencial não é positivo durante muitos anos da nossa vida, até que a gente consiga construir as nossas pontes para chegar em lugares positivos. Né? É difícil você imaginar que há 10 anos atrás, mesmo com essas lutas todas e com o reconhecimento do STF, etc., que seria possível formar uma família homoafetiva, por exemplo. Isso sempre pareceu impossível, isso nunca esteve na projeção do sonho dessas pessoas. Isso nunca participou da construção da psique delas, do que elas imaginavam de si. Então, precisa haver, acho que, uma ação desde sempre. Isso precisa estar presente desde sempre. E essa coisa macrosistêmica e que vai penetrar os lares, vai penetrar as escolas, vai penetrar os trabalhos e os lugares, ela não pode vir carregada do ódio ou dessa necessidade, como você falou, daquela parte das caixinhas lá, como se tudo precisasse estar encaixotado da mesma forma. Nós somos diferentes e por isso nós temos tanta riqueza na nossa sociedade. Se todos nós fôssemos iguais, a gente não tinha internet, a gente não tinha nada. Inclusive, eu gostaria de falar de Alan Turing, que foi um homossexual,
que deu os inícios dos trabalhos para que nós pudéssemos ter internet hoje, né? Então, nós precisamos afirmar a diferença. Você assistiu o filme? Assisti. Ai, é ótimo o filme, viu, gente? Recomendo o filme. Eu não lembro o nome agora, você lembra? Mas muito bom, sobre Alan Turing. Você já leu? Nós vamos para 2 universos, né? A internet, a eletricidade e a bomba atômica. Exatamente. Mas... Calma, Germano. Nós temos contribuição, né? Então... Em todos os universos. Mas é muito importante que a gente consiga se agarrar nessas oportunidades. Acho que as pessoas LGBTs precisam, acima de qualquer coisa, é oportunidade. A gente precisa de oportunidade para ser visto. E o imaginário social ao nosso respeito precisa ser modificado. A gente precisa sair dessa posição de uma pessoa que quer destruir ou que nós somos um monstro que quer acabar com a ordem, desse movimento conservadorista. Eu sempre fico pensando nisso. Nós não estamos em conserva, nós não somos picles, a gente é humano, a gente se movimenta, a gente não é máquina. A gente segue um caminho. E acho que daí a gente pode falar sobre essa necessidade de nós estarmos ocupando espaços, né? Isso. Então, assim, para trazer um dado para quem nos assiste, eu sou a única parlamentar assumidamente LGBT de toda a região norte. Eu nem tinha ideia disso, porque, para mim, a minha orientação sexual é minha e de mais ninguém. Então, eu nunca frisei, nunca fiz dela, digamos assim, como você disse, a gente não quer destruir nada, a gente só quer ser quem a gente é. E eu nunca imaginei que a nossa representatividade tivesse tão pouca. E o fato da representatividade não é nem o fato só de nós lutarmos pela defesa dos direitos humanos, tal qual humanos somos, mas pelo fato de que as pessoas possam ver que nós podemos ocupar espaços, que nós podemos ser chefes, que nós podemos ser professores, médicos, parlamentares, presidente da República. Nós podemos ser quem quisermos ser, independente da nossa orientação sexual. Exatamente. Eu acho que isso é essencial. É essencial que a gente consiga modificar a nossa projeção a partir das nossas próprias questões. Quando você fala que a nossa orientação sexual é nossa, infelizmente o sistema ele não observa como se a gente vivesse dentro de uma coisa individual. Não é possível que isso aconteça. Pensando exatamente na perspectiva feminina, como você traz, a sexualidade feminina foi tomada muitos anos atrás, há milênios. Helena de Troia foi buscada com 1000 navios. É isso mesmo. A sexualidade feminina sempre esteve em xeque, ela sempre esteve determinada. Sempre foi ali para garantir isso dos estudos lá de Marx e Engels, né? Que sempre foi para garantir a paternidade legítima. O patrimônio sempre esteve em xeque. E quando a dissidência sexual se manifesta, ela se manifesta atacando um sistema que depende da reprodução humana. E aí a gente já entra em outro tema que eu gosto muito, mas a gente vai deixar para depois. Eu vou te convidar para ele também, que é a questão do empoderamento feminino. É a gente romper essas correntes que a gente não é só reprodução, a gente não é só cuidado do lar. Há quem eu, por exemplo, eu sou mãe, eu cuido do lar, eu sou política, eu sou médica, mas há quem não queira, tem filhos e está tudo bem. Então, a gente entra nessa questão da mulher poder romper essas correntes e ser também quem, de fato, ela é, não só em relação à orientação sexual dela. Porque, acredite, o preconceito é muito. Uhum. E, em relação às mulheres, a gente sofre e a gente ultrapassa, Germano, muitas barreiras. Quando decidi, por exemplo, ser mãe, me perguntaram, mas como que você vai ter filho? Você é médico, o médico trabalha tanto. Eu digo, eu não posso ser mãe e médica? E aí, quando eu decidi ser política, me disseram, mas agora, como você vai fazer? Você não vai ser uma boa mãe? Eu digo, não, eu tenho capacidade de ser uma boa mãe e tenho capacidade de exercer aquilo que desejo em relação ao meu propósito na política. Então, sou muito mais feliz sendo a mulher que sou nas diferentes esferas que atuo do que sendo só uma dentro de uma caixinha que seria, por exemplo, as pessoas querem colocar as mamães, como se elas não pudessem fazer outras coisas. Então, a gente tem um tema muito amplo para debater sobre as mulheres, é um tema que especialmente eu levanto aí essa bandeira, porque, infelizmente, nós estamos também num estado cujo
índice de feminicídio é muito grande, a violência contra a mulher é muito grande e perpassa por tudo isso que nós estamos falando. Perpassa por toda essa onda de não aceitação, de você não poder romper com as barreiras limitantes, de você ter que ser quem a sociedade quer e não quem você nasceu para ser. Então, a gente está numa esfera tão ampla que acredito que é uma esfera que agride o ser humano do jeito que ele é. Se eu tivesse que dar um conselho para os pais e para as mães, muita gente me diz assim, o que seu filho quer ser quando crescer? Eu falo, não sei. Mas como que você não sabe? Eu digo, porque a única coisa que eu quero que ele seja é feliz. Eu digo para ele, filha, a mãe só quer que você seja uma pessoa feliz. Feliz, honesta, uma pessoa de caráter. Se ele vai ser médico, se ele vai ser palhaço, eu só quero que ele seja feliz. Então, não trago essas ideias limitantes para dentro do universo dele para que ele possa se descobrir por que Deus colocou ele aqui e para que ele está aqui, qual é o propósito dele e a missão dele. Então, aí uma dica para os papais e para as mamães, desejem que seus filhos sejam felizes e deixem que eles tracem os próprios caminhos, que é libertador. Meus filhos são geniais assim, em relação a isso. Mas voltando já, tirando essa parte da mamãe Michele, o que vocês acham que falta para a gente fazer no nosso estado em relação à luta contra a LGBTfobia? Olha, você me chamou de Barça aqui do movimento LGBT. Né? Bom, vou fazer uma entrega aqui para você, enquanto líder do governo, presidente da Comissão de Direitos Humanos, primeira parlamentar LGBT da região norte. Isso é uma coisa muito importante, muito significativa. E, além do que, você faz a transversalidade desde quando você foi vereadora, né, nessas interfaces de direitos humanos, uma vereadora muito atuante no município de Rio Branco. Né? Obrigada. E quando a gente é muito atuante, cobra muito, a gente se torna até chato. Então, as pessoas, né, não sabem, muitas das vezes, que você também é cobrada pelo aquele público que te procura e você tem... Né, eu estou te conhecendo esse ano muito de perto, então as pessoas não têm dimensão do tanto de propriedade e de interface que você tem com a população carente, né? Esse teu instinto humanista, essa tua atividade profissional enquanto pessoa, não digo profissional enquanto médica, enquanto mãe, enquanto uma mulher que nasceu e se criou dentro de um lar muito receptivo, né? Te fez essa pessoa vitoriosa, grandiosa e iluminada. Vou chorar. Né? Porque é muito difícil, né? Muitas pessoas a gente conhece, dizem que defende, mas não estão junto. Diferente daquelas pessoas que defendem e querem buscar estar junta e juntos. Então, isso é muito importante. Então, eu vou te fazer uma entrega aqui, porque eu fui uma pessoa que participei do primeiro Seminário Nacional de Saúde da População LGBT, depois da conferência, primeira em 2011. Então, eu vou te entregar um material, porque, enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos do governo, você pode passar para o nosso secretário para ajudar muito a construção de políticas afirmativas. E eu estou te passando não só da população LGBT, mas estou te passando atendimento humanizado para as mulheres lésbicas, estou te passando para o atendimento da população negra no SUS, isso é importante, né? E sobre a reprodução assistida, a intolerância religiosa, que são conceitos que devem ser abordados no SUS, principalmente com os profissionais, para estipar o preconceito. Então, estou te passando esses exemplares, por isso que eu trouxe para você. Tá bom? Deixa eu mostrar ali para minha câmera. Tem muita coisa para eu estudar. Tem muita. E para se apropriar, isso ajuda bastante, né? Gosto muito. Eu estudei minha vida inteira para ser médica e na política não tinha que ser diferente. Eu acho que a gente tem que estudar para tudo nessa vida. E vou ler, vou devorar aí para a gente poder fazer. Muito obrigada, viu? Quero te parabenizar por essas duas leis que você apresentou hoje, num dia muito importante, que é o Dia Mundial do Orgulho LGBT. Nós temos aqui no Acre o Dia Estadual da Diversidade, que anualmente é sempre sinalizado pelo dia 13 de setembro, que foi apresentado pelo ex-deputado estadual Moisés Diniz, que foi a data da primeira abertura da Semana Acriana da Diversidade aqui no Acre. Legal, coisa boa. E, com isso, nós precisamos avançar ainda nessa questão da sensibilização com a população sobre a violência, que o preconceito é destinado para
orientação e identidade de gênero. A apresentação dessas duas leis que você apresentou hoje, a fixação das placas e dando sanções punitivas às administrações, a questão do não ingresso e a participação, a violação dos direitos humanos dessa população, é muito importante. Mas vale frisar que os governos que tivemos, todos progressistas, de quase 4 décadas, nenhum governador foi na abertura da Semana Acreana da Diversidade. E é dessas semanas e é dessas manifestações que vem a luta dos direitos humanos da população LGBT. E eu, enquanto militante, eu vou te fazer uma fala enquanto decano desse movimento, uma pessoa muito mais experiente um pouquinho, e aí eu não vou tirar de nenhuma sombra de dúvida esse título, né, porque as pessoas têm que conhecer de onde veio toda a origem, te pedir, enquanto líder do governo, para parabenizar o governador para a sanção dessas duas leis que possam chegar nos municípios acreanos, governador Gladys Cameli, e fazer um convite para ele participar da abertura da Semana Acreana da Diversidade, que ocorrerá aí no mês de setembro, né, que a participação de um representante do poder máximo do Executivo, isso representa que o Estado, além de ser laico, tem uma política afirmativa de direitos humanos e a valorização da pessoa humana nas interfaces, na diversidade que ela possa estar inserida nesse mundo a qual pertence. Então, isso é muito importante. Parabenizo o governador que foi no céu do Mapiá, né, foi lá, fez uma fala importante sobre intolerância religiosa, que a gente não deve ter preconceito, as pessoas das religiões, né, que todas as religiões são bem-vindas, aquela que te religa com Deus é a mais importante para você e deve ser respeitada. Então, você, como uma mulher religiosa, evangélica, né, não precisa ser LGBT para defender as pautas LGBTs, igualdade racial, a luta das mulheres, as pessoas com deficiência, idosos, povos originários, né? Mas é muito mais, tem afinidade e um ganho de causa quando uma pessoa mais tem uma sensibilidade. E a dor de causa é muito mais importante. Então, só pode falar de preconceito quem já foi discriminado. Tem essa máxima. Mas também aqueles que não foram e que não querem ser discriminados falam com muito mais propriedade, porque imagina você defender aquilo que você nunca passou. Então, verdade, isso é de uma força incrível, né, isso. E vale frisar que quem tem privilégios, é muito difícil uma pessoa que é privilegiada conseguir estar junto daqueles que não têm privilégio. E você é uma pessoa que tem privilégios, mas quer estar junto, cuidando de gente, de pessoas que não têm privilégios. Então, eu não sei se esse teu mandato vai durar para um outro mandato parlamentar, mas só esse que você está fazendo, tanto na Câmara Municipal que você fez, e na Assembleia Legislativa, já está valendo aí a tua história que você está escrevendo nesse planeta. Pode ter certeza. Obrigada. Como é a história do Dr. Rodrigo, né, na atuação dele na defesa, um jovem de 30 anos de idade, com cara de 23, né? 23. Que a gente não quer dizer 19 anos, para né, a gente não colocar aqui a classificação. 23, né? Tá bom. Eu aceito. Mas são a geração agora de jovens, né, e a geração dos 30, né, que vai conseguir fazer com que o meu envelhecimento, né, a minha faixa etária aos 60, 70 anos, como um homem gay cisgênero, eu possa ter segurado aí a não violação dos meus direitos nessa outra fase da minha vida, na fase etária. Então, a gente tem que, e eu faço questão de apropriar aonde eu estou comunicando, fazer esse histórico, esse relato, para que as pessoas possam entender que houve um processo, ele é contínuo e ele não pode parar e tem que haver resistência. No que depender de nós, né, Rodrigo, não vai parar e nós vamos resistir para que nós possamos avançar e garantir não só os nossos direitos, como do futuro, né, das nossas crianças. O governador, de fato, é um governador extremamente democrata. Nunca vi o governador, e aqui já falando como deputado e como Michele, nunca vi o governador fazer discriminação e acepção de ninguém. Então, assim, tenho certeza que ele vai receber bem o convite que você fez. E aí, Rodrigo, já para finalizar, que já me mostraram ali a plaquinha, que a gente tem pouco tempo, mas o que você acha, assim, o que se diria assim, que é uma coisa assim, primordial que você vê para que a gente
não deixe de fazer agora para avançar em relação a todo esse preconceito, a LGBTfobia? Eu acho que o principal para as pessoas, no geral, agora, é parar de tentar olhar para LGBT, a sexualidade LGBT, como se ela fosse o seu próprio problema. A homofobia é o problema da comunidade LGBT e não o contrário. Isso precisa ser tratado, isso precisa ser discutido, isso precisa ser desconstruído na sociedade. Seja pela força da lei, como a gente conversou, que tem ocorrido ao longo do tempo. Queríamos que fosse mais rápido, mas não é como a gente quer, infelizmente. Só que a gente precisa atuar para que isso seja modificado dentro das pessoas. Eu me esqueci quem disse, mas que a educação sem educar o coração não é educação. É uma frase maravilhosa, eu já estava aqui pensando e já aproveito para agradecer a tua presença, por ter vindo, por se dispor a falar de um tema que geralmente é tabu, algumas pessoas não gostam de falar sobre. Você também, Germano, me deixou assim tímida com as palavras. Obrigada pelo teu carinho também. E agradecer que vocês estejam aqui, você pela sua militância, que nos garante que o Acre esteja avançando há muito tempo, você que está aqui também colaborando com todo entusiasmo, todo o estudo, e dizer para vocês que é realmente isso, a gente precisa educar o nosso coração. A gente precisa educar para que a gente tenha um mundo mais justo, a gente precisa... Eu sempre falo uma frase, e eu vou falar ela para vocês, que eu acho que resume o meu propósito de vida. Que é que eu sonho que um dia não seja orientação sexual, não seja a religião, não seja o gênero, a raça ou a classe social que determine o tamanho dos nossos sonhos. O ser humano ele é feito para sonhar, seja ele o que for, de onde ele vier, da raça que ele tiver, o gênero que ele tiver, a orientação sexual que ele tiver, a religião e a fé que ele segue. Qualquer coisa vale menos do que um ser humano. O ser humano tem um valor, para mim, inestimável, Germano. É a obra-prima de Deus. E quando a gente age com ódio, discriminação, preconceito, a gente está fazendo aquilo que o nosso Deus de todas as religiões prega, que é fazer com que a outra pessoa receba amor. Então, sempre que nós estamos fazendo esse ato de preconceito, seja pelo que seja, essa discriminação e essa violência, esse ódio, nós estamos indo contra esse amor divino que nos colocou aqui, que nos deu vida e que nos faz respirar. Então, eu espero que o nosso mandato, acima de tudo, ele traga isso para o coração dos acrianos. O amor pela vida, o amor pelo outro, e que a gente possa, nesse amor, que não é só o amor de sentimento, mas o amor de verbo, de ação, a gente possa construir uma sociedade mais justa. Eu sofro muito quando eu vejo um pequeno, que eu chamo, um adolescente da periferia, ou uma mulher negra que não consegue alcançar... Por mais que ela tenha estudado, por mais que ela tenha se dedicado, ela não consegue alcançar o sonho do emprego que ela tem simplesmente por ser negra. Eu acho isso tão pequeno, tão medíocre. Nós, seres humanos, somos tão maiores que isso, que um dos meus sonhos é ver que um dia uma sociedade livre desse preconceito, seja ele qual for, e que nós possamos ser aqueles que Deus fez a gente ser, que cada um cumpra o seu propósito, que eu sei que cada um tem a sua missão. Então, agradecer a vocês, que a gente já está com tempo curto, agradecer a você que está aqui conosco e dizer a você que a gente vai estar aqui sempre pronto para ser gente cuidando de gente. Esse mandato não é só meu, ele é nosso e é para mudar a sua vida, a nossa vida, a vida do nosso povo aqui no Acre. Obrigada a todos.